Fala galera antenada do estúdio, sou o Mário Jorge, professor de Geografia, e hoje, gente, nós vamos trabalhar questões que envolvam geologia e geomorfologia, sempre presente nos vestibulares. Fique atento nas principais dicas nesses temas, ok? Porque buscam sempre o nosso entender na dinâmica de placas tectônicas, ou então conhecer a ação dos agentes transformadores da superfície terrestre e principalmente, gente, saber identificar formas de relevo. Então vamos ficar atento a essas questões que eu trouxe para vocês, para que você fique ali, né, afiado para responder e acertar todas as questões de vestibulares nessa temática. Bacana? Vamos lá. Primeira questão, gente. O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terrestre. Tranquilo? Então, o texto da questão traz justamente a seguinte informação. O relevo, o que é o relevo, Mário? O relevo é justamente todas essas irregularidades presentes na superfície terrestre. Essas feições, as formas. Ele diz que é dinâmico, não é estático. Bacana. Se é dinâmico, significa dizer que está sofrendo uma ação a todo momento e está resultando numa nova forma. Mas ele diz que essas transformações são provocadas por forças internas, endógenas e externas. Vamos ver que forças são essas? Quem seriam esses agentes? Os agentes endógenos. Agentes endógenos são forças internas estruturantes. É só você pensar assim, se é estruturante, então ela está edificando. Perfeito. Quais seriam elas? Nós temos tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos. O tectonismo, gente, vem nada mais do que da movimentação das placas tectônicas. É o chamado de astrofismo. Essa movimentação de placas tectônicas vai gerar uma série de transformações, ok, na nossa superfície terrestre. A partir dela nós temos dobramentos, nós temos falhas geológicas, ok? A formação de grandes cordilheiras, a formação de áreas rebaixadas, ok? Seriam os grabens tectônicos, as fossas, a formação de ilhas, a formação dos continentes como um todo, tá bom? Então tudo isso se dá pela movimentação das placas tectônicas. Fique esperto, as placas tectônicas formam a nossa crosta terrestre e elas estão em contato, tá certo? Então esses contatos podem ser divergentes, as placas se afastando, podem ser convergentes, as placas indo para o mesmo sentido, ou podem ser transformantes ou transcorrentes, uma placa deslizando em relação à outra. Para ficar bem perfeito agora, limite convergente, lembrar da formação da Cordilheira do Himalaia, que é uma subducção, ok? A placa de Nazca mergulha e a placa sul-americana sobe, dobra. E a formação da Cordilheira do Himalaia, com a convergência das placas euroasiática e indo-australiana, que gerou uma abdução. Bacana? Lembrar também da falha de San Andrés, que é um limite transcorrente. E a famosa dorsal mesoatlântica, a cordilheira montanhosa no fundo do Oceano Atlântico, formada pela divergência das placas tectônicas. Tranquilo? O vulcanismo, né, também é um agente transformador da superfície terrestre, forma os grandes cones vulcânicos, arcos vulcânicos, as ilhas, algumas grandes montanhas, ok? São formadas justamente para expelir esse material magmático. Lembrar, gente, que esse material magmático ele forma grandes derrames basálticos e com a ação dos agentes externos vai determinar inclusive a formação de solos férteis, como é o caso, por exemplo, dos latossolos vermelhos. Aqui no Brasil conhecemos como terra roxa. Lembrar que quando eu falo de vulcanismo, nós temos os cinturões, ok, do fogo, os círculos do fogo, tanto no Pacífico como no Oceano Atlântico. E em relação ao abalo sísmico, você tem que ficar esperto, nada mais são do que os terremotos, os maremotos, os tsunamis, ok? Nada mais é do que a liberação da tensão geológica. Então você tem um foco e um final. O início, aonde ocorreu aquela liberação da energia tectônica, você tem ali o hipocentro e ele se espalha, né? Ele se propaga em ondas sísmicas e até onde ele alcança nós chamamos de epicentro, né? Se esse epicentro acontecer em área continental, nós temos o terremoto, o tremor de terras. Se acontecer no oceano, nós temos o maremoto. Se essas ondas, né, proporcionadas pelo maremoto chegarem até as zonas costeiras, nós temos nada mais do que os tsunamis. Nós temos também, gente, os agentes exógenos, beleza? São forças externas, exteriores,
nada mais é do que a ação do intemperismo, que pode ser físico, uma desagregação mecânica, fragmentos de rocha que começam a se soltar. Nós temos a ação química, a transformação provocada pela água, ou então dos seres vivos, a biológica provocada por nós. O homem, quando, por exemplo, uma simples pegada, até mesmo a construção de uma grande barragem, já é sim uma ação intemperística. Agora, gente, a água da chuva, a força das águas dos mares, ok? As geleiras, os rios, tudo isso aí são ações provocadas pela água. O vento, como grande agente em temperismo, carregando, materiais de um lado para o outro. A própria oscilação da temperatura, fazendo com que as superfícies ao longo do dia elas se aqueçam e ao longo da noite elas se contraiam, gerando aí a termoclastia, em ambientes muito frios a crioclastia, perfeito? Então ficar esperto, gente, é tranquilo, agente endógeno e agente exógeno. Vamos lá. O relevo terrestre não é estático, é dinâmico, transformado pelos agentes internos e externos. Então, sobre a ação desses agentes, letra A dorsal mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento convergente. Não, gente, é movimento divergente, ela está se expandindo, se afastando. Letra B. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo, muito característico de regiões desérticas. Deserto, pouca água. Intemperismo químico, água. Então nós estamos falando do intemperismo físico, beleza? Letra C. Planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade na margem de rios, são exemplos de alteração do modelado do relevo, provocado principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. Ele misturou tudo. Primeiro, planícies aluviais da margem de rios. Então essa deposição é feita pelos rios e não pelas chuvas. Então é uma deposição fluvial, beleza? Quando ele fala de grande fertilidade, vai depender muito de cada lugar, Você não pode assegurar que trata-se de áreas de grande fertilidade, justamente pelo fato de ter uma construção constante e de materiais variados. Mas, de fato, ele acaba não sendo grande responsável por modelados de relevo, tá certo? Mas sim de sedimentação de áreas de solo. A letra D, a falha de San Andreas, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca em relação à placa do Pacífico, é um exemplo de força endógena que atua na construção e modelagem do relevo. Vamos lá, gente. Quando você falar de falha de San Andreas, nós estamos falando da placa norte-americana e da placa do Pacífico, que estão deslizando na costa oeste dos Estados Unidos. Quando eu falar de placa de Nazca, aí você vai lembrar, a placa de Nazca é aquela placa que mergulha, tá certo, sob a placa norte sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Então, letra D também está incoerente. Letra E, as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, ou seja, bem recentes, são pressões horizontais, ok? São pressões horizontais, que vai fazer com que enrole e forme cadeias montanhosas. Exercendo a pressão no sentido horizontal da crosta, originam grandes cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Então, epirogêneos, você tem movimentos verticais e bem lentos, de longa duração, provocando áreas de depressão, áreas soerguidas, ok? As falhas, por exemplo, de Graben, de Rost, mas você também vai ter o quê? Você vai ter essa pressão horizontal, tá certo? A pressão nas placas. Essa pressão vai gerar justamente os dobramentos. Letra E. Vamos para a próxima, gente. Questão número 2, considere a imagem a seguir. Eu queria dizer para vocês que nos vestibulares é muito comum questões de geomorfologia serem apresentados para nós a imagem de uma feição do relevo, ok? Então você vai bater o olho e vai saber identificar, tranquilo? Quais são as principais formas de relevo que nós visualizamos? Nós temos essa, gente, planícies e planaltos, São superfícies que podem ser planas ou não, tá bom? Lembrando que a grande diferença seria a altitude, As planícies naturalmente são as terras mais baixas, os planos altos, mas a grande diferença é que no planalto predomina o processo de erosão e nas planícies predomina o processo de sedimentação, beleza? Nós vamos ter também as depressões, sempre lembrados nas questões dos perfis geomorfológicos de Jurandir Ross, a famosa depressão interplanáutica sertaneja, muito presente nas questões, ficar esperto. Depressão é o quê? Depressão nada mais é do que uma superfície rebaixada em relação às áreas vizinhas, tá bom? Então nós temos depressões, tá certo? Absolutas e relativas, As depressões absolutas, como identificado na figura aí para você, são aquelas que estão abaixo do nível do mar, lembrados normalmente,
aquelas questões que falam de Oriente Médio, Mar Morto, é a grande depressão absoluta no mundo, tá certo? Países Baixos europeus, mas nós temos as depressões relativas que predominam aqui no Brasil, são as que existem, são depressões acima do nível do mar. Nós temos as montanhas, nada mais são do que as formas de relevo de maior altitude, ok? Vertentes bem íngremes, cumes pontiagudos, tá bom? São resultados de dobramentos. Então lembrar dessas 4 grandes unidades, mas nós temos outras unidades que sempre estão presentes, que eu vou mostrar para você agora. Nós temos as chapadas, ok? Cobertura sedimentar, topo plano, tá bom? Vertentes íngremes, que acabam justamente destacando em relação às demais áreas na redondeza. Nós temos os Inselbergs, né? Comum aqui no Brasil, na região do semiárido, na depressão sertaneja. Nós temos aí os famosos morros testemunhos, que conseguiram se manter a uma grande ação erosiva, né, na redondeza. Nós temos as cuestas, que também são elevações. Lembre-se o seguinte, que nas serras elas vão ter vertentes assimétricas, tá certo? A cuesta ela vai ter em uma vertente uma superfície mais suave e na outra vertente ela vai ter mais abrupta, que seria um fronte de cuesta. Então vamos lá, acompanha aqui no meu braço, ó. No meu lado, de um lado, você vai ter a superfície mais suave, tá certo? E aí você vai ter a crista, que vai ser a parte mais alta daquela serra. E aí do outro lado você vai ter o que? Uma vertente mais escarpada. Dá uma olhada aí na figura, ó. Veja, tá certo? Que um lado é abrupto e o outro lado é suave. Seria o fronte de cuesta. Então são vertentes assimétricas. E você tem a famosa falésia, né, gente? A falésia nada mais é do que esses paredões costeiros que são formados pela abrasão marinha. A água vai batendo na rocha e vai desgastando a rocha, fazendo uma cava na base. Então, na medida que ela vai retirando, ela tira o sustento da parte de cima daquele paredão, que tende a cair, tá certo? Ao cair, você vai ter essa parede, né, gigantesca. No caso, aí você vê uma parede com predomínio de calcário, formando aí uma falésia. E eu digo para vocês, as formas de relevo mais comuns que são cobradas no vestibular são essas duas. A chapada, perfeito, e as falésias, que é justamente o que eu estou trazendo aí para você nessa questão. Ele coloca a imagem, pronto, olha como é que ficou fácil agora. Que forma de relevo é essa? Você já sabe, trata-se de uma falésia. Então você marca aí na letra B. Beleza, gente? Para a gente encerrar agora essa aula, nós temos essa imagem, dá uma olhada. Perceba que são todos os blocos continentais unidos, né? Como se fosse apenas uma grande massa continental. Ah, Mário, eu já estudei isso aí seria uma ideia de Pangeia, única massa continental? Perfeito. Assim como todo o restante do corpo líquido seria o quê? A Pantalassa, uma única massa oceânica. Tranquilo? Então vamos lá. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta Terra fosse marcado por uma estabilidade. E aí vamos lá, vou voltar aqui para você dar uma olhada, ó. Tá vendo? Apenas uma grande massa continental. Todos os continentes unidos, fica até difícil a gente identificar, perfeito? Mas isso, gente, já aconteceu várias vezes na formação e na evolução do nosso planeta Terra. Estudado em geologia, perfeito? Olha aí, ó. Essas são as placas tectônicas. As placas tectônicas, gente, nada mais são do que grandes blocos rochosos que formam a nossa crosta terrestre. Tem tamanhos distintos, tem placas tectônicas maiores e placas tectônicas menores. O que eu quero que vocês saibam é que na divisão do nosso planeta Terra em 3 grandes elementos, nós temos aí o núcleo, o manto e a crosta. A crosta ela seria dividida e fragmentada justamente nessas placas tectônicas, acomodadas sobre esse material magmático em constante ação de convecção, que permite com que ele esteja em movimento. Daí tantos fenômenos, como a gente acabou de citar. É a endogenia, é o tectonismo, diastrofismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos, formadores de tantas feições no nosso planeta Terra lapidadas pelos agentes exógenos. Então, quando você estuda as eras geológicas, tá certo? Nós temos a era paleozoica, onde você já tem essa formação da última Pangeia e fragmentação dela nas eras geológicas seguintes, chegando até o Cenozoico, onde nós temos a distribuição dos continentes à maneira atual. Você tem um continente americano, continente europeu, africano, asiático, oceânico e a Antártida. Porém, eles todos já tiveram unidos. E aí você verifica isso a partir do estudo de Alfred Wegener, do início do século XX.
quando ele propôs a seguinte ideia: todas essas terras emersas um dia já estiveram unidas, perfeito? Um dia elas já estiveram unidas, como se fosse uma única grande massa continental. E, logicamente, ele trouxe isso a partir de algumas evidências. Dá uma olhada nesse mapa na costa leste da América do Sul e na costa oeste africana. Perceba como elas se encaixam perfeitamente. Melhor ainda, dá uma olhada nas setinhas, ok? Da placa africana com a placa sul-americana. Observem que essas setas elas estão numa situação de divergência, ou seja, se afastando, as massas continentais se afastando, gerando justamente a formação do Oceano Atlântico. E olha, já falamos isso hoje, a formação da dorsal mesoatlântica, uma cadeia montanhosa no fundo do Oceano Atlântico. Essa é uma evidência, a questão dos contornos continentais. A questão até mesmo dos biomas, já que ele fazia esse estudo, os estudos climatobotânicos, ok? Estudos pedológicos, tá certo? Quando ele mostrava que rochas e solos semelhantes ao Brasil existem no continente africano. Bioma, como é o caso da savana, tá certo? E o caso também aqui dos cerrados no Brasil. Tranquilo? É questão climática. Tem outro detalhe, fique esperto nesse detalhe que eu vou dizer agora para vocês. Carvão mineral. Carvão mineral começou a se originar a partir da Era Paleozoica, o soterramento de antigas florestas de samambaias gigantes. Opa! Esse é o tipo de planta presente em ambientes mais quentes. Onde é que eu encontro a maior parte do carvão mineral no mundo? No hemisfério norte, em zona temperada. Como é que pode? Tá certo? Então essa era outra evidência trazida por Alfred Wegener, justamente dessa migração, né, dos continentes. Então a questão trouxe para mim uma figura que mostrava justamente o quê? Todos os continentes concentrados, como se fosse apenas um bloco continental. E agora eu trago para você uma imagem que mostra eles todos fragmentados. Qual é a diferença de um para o outro, Mário? É muito simples. Gente, naquela imagem mostra justamente as massas continentais presas, unidas, como se estivessem estáveis. No caso dessa figura, eu estou trazendo para vocês vários blocos continentais. Perceba que com linhas que mostram a separação de cada placa tectônica e setinhas em vermelho que mostram os limites, que eu também citei lá no início da nossa aula. Limites convergentes, limites divergentes e limites transformantes ou transcorrentes. Perfeito? Entre esses limites é que dinamizam a movimentação dessas placas tectônicas e, consequentemente, todos esses fenômenos que eu acabei de citar para você. Erupções vulcânicas, formação de ilhas, formação de cordilheiras montanhosas, os famosos terremotos, maremotos, tá certo? E os tsunamis. Então, na realidade, as placas estão instáveis, em constante movimentação. Então, a grande diferença é essa, seria a estabilidade da nossa estrutura geológica. Bacana, gente? Fechando aí, geologia e geomorfologia, revisamos os principais pontos para que você dê um show no vestibular. Tranquilo? Somos Estúdio, estamos com você nos vestibulares. Valeu!